Prazer, meu nome é Rafael, mas todo mundo me conhece como Galdino. Eu sou de São Paulo, tenho uma Mercedes E220 95. Eu trabalhava com o meu ex-diretor e ele era praticamente um colecionador de carros. E chegou uma época que logo assim que eu conheci, ele queria vender um dos carros porque ele andava mais com um, deixava os outros parados. E por sinal, a Mercedes era uma delas. E numa brincadeira, na sala, depois de uma reunião, eu falei pra ele que se ele quisesse, eu ficava com a Mercedes. E aí nessa brincadeira ele falou assim, pega a chave lá, depois a gente conversa. Isso era numa sexta-feira. Sábado, domingo, na segunda-feira eu não tava mais conseguindo dormir. Na hora que eu cheguei, eu falei assim, se você tava brincando comigo, eu não tava. Eu quero a Mercedes. Ele falou, não, tava falando sério, pega a chave e depois a gente negocia valores. E aí foi assim. 6 meses depois, já tava pagando, já tava negócio fechado com ele, então demorou um pouquinho para fazer trâmite de documentação, chave, essas coisas todas. E eu já tava com ela e eu tinha um outro carro. Então eu falava para todo mundo que eu já tinha outro carro, já tava montando outro carro, mas ninguém sabia qual era, não queria abrir. E aí quando descobriram que era a Mercedes, foi um caos, porque o carro quase não se vê na rua. E montado ainda, apesar que eu peguei ela original. E aí fui montando aos poucos. Roda, suspensão, a roda eu já tinha do meu antigo carro. E foi casamento perfeito, porque são réplicas de Carson. E para Mercedes não, eu acho que não teria melhor, mesmo todo mundo falando que monobloco é carro para Mercedes, mas eu acho que essas rodas ficaram perfeitas também. Nela eu montei um kit de suspensão da Tebão, que já era do meu antigo carro. Então eu tinha dois, o Passat e a Mercedes na garagem. O Passat já estava montado com roda, suspensão, envelopamento da Altac, mas eu comecei a andar mais com a Mercedes do que com o Passat. E aí eu desmontei o Passat, peguei toda a parte em relação a roda, suspensão e coloquei na Mercedes. E aí ela vem com um bloco de 10, bolsas gomadas, mangueira prensada. As rodas são essas pelo menos, que eu tenho algumas em casa que quando enjoa do setup eu gosto de mudar. Não dá para mudar o carro, mas a gente muda as rodas. E aí essas rodas elas são aro 18, com pneu 205/40, são duas talas, dianteira é 8 e a traseira é 9. São bordas polidas, né? Um amigo meu que tem intimidade com isso, ele tem até um Monza automático montado também que fez o polimento para mim das bordas. E aí eu venho sempre com outros jogos de rodas. Eu tenho um jogo de rodas de BBS, RS, elas são 8,5 e 10. Então eu tenho certeza que as 10 já entraram porque eu já usei. E eu adquiri recentemente um outro jogo que eu não montei ainda, mas já estão polidas, já estão montadas e acho que vai vir para um próximo set. E eu acredito que vai ficar melhor do que está também. Na Mercedes, o que eu tenho de modificação, externamente eu não tenho muita coisa, tenho roda e suspensão. Mas uma coisa que chama bastante atenção são as partes cromadas do carro. Eu estou utilizando o envelopamento da Altac. Ele não é automotivo, mas ele é decorativo e ficou muito bom no carro. Então assim, deu um destaque nas partes cromadas de todo o carro, tanto é que quando foi feito, o diretor da Altac me chamou para poder conhecer o carro com a modificação. Levei o carro até eles e aí veio eu acho, né, que a ideia de bastante gente poder também utilizar nos carros, que foi o envelopamento Condessa. Que é esse envelopamento que ele imita bastante o engrave, né, que o pessoal utiliza aí na gringa, né? E na parte interna não tive coragem de mexer muito porque o carro ele é extremamente novo. Parte de estofado, painel não tem um craquelado, o couro dele é azul. Ele tem alguns detalhes em madeira que a utilizada é... Ai, esqueci o nome. Pera. Eu sei onde eu vou buscar, peraí. Ele tem um detalhe
interno em madeira, que é a madeira usada nela são madeira de zebrânio. A parte do couro, ela é azul e não é tão comum nas Mercedes a cor azul, mas eu já vi chegar a ter couro cinza, ter couro preto. Um amigo meu tem, acho que tinha, né? Não sei se tem, umas 3, 4 Mercedes, e uma delas, o couro dela era verde. Lindo também. Mas azul não é tão comum a gente ver. Mas como eu vejo todo dia, então para mim se torna mais normal. Mas quem vê se impressiona com a qualidade do couro, da interna. Eu coloquei, para falar a verdade, um estilo meio oriental. Mesmo o carro sendo alemão, né, Mercedes alemã, eu levei ela para oriental por conta da máfia Yakuza, que usava na época deles carros grandes, carros sedãs e carros luxuosos. E numa dessas pesquisas de YouTube, veio os 10 carros mais mafiosos, né? Então a Mercedes era uma delas que a máfia usava. E aí eu acabei trazendo esse estilo oriental. Tanto que no retrovisor eu ganhei de um conhecido que está no Japão, esses detalhes que tem no retrovisor, que também eram detalhes que na época eram usados pela máfia Yakuza, hoje ficou como amuleto de sorte, né? E aí na parte traseira eu tenho as minhas 2 katanas, que elas estavam paradas, né, na parede. E aí quando eu tive essa ideia de montar, eu trouxe elas pro carro. Tem o câmbio também com uma base de katana, e junto com as katanas lá atrás eu tenho uma Hanya. E a história da Hanya é você não poder comprar, né? Você tem que ganhar essa Hanya. E eu conheci o Carlinhos, né, da Porsche, ele tinha nos carros dele, aí a gente conversando, eu até fui até ele lá no dia para comprar, para pedir para ele, quando ele me contou essa história, que a gente não podia comprar, a gente tinha que ganhar. Eu falei assim, então deixa, Carlos, eu ia pedir para você, mas aí a gente vê outra coisa, outra história, e deixei ela como bem oriental mesmo. E aí eu tenho, foi feita, né, por um amigo meu de Campinas, que ele também tem uma Mercedes, o Wesley, e aí a gente montou as hastes que vai no para-choque, que é como se fosse indicação de direção, né? E eu coloco as bandeirinhas para ficar meio consulado. É que na Mercedes eu não tive tanto problema, né? A gente só sabe depois que tem, né? Então depois que eu tive a Mercedes eu fui entender, porque todo mundo falava que a Mercedes foi feita e foi criada para não quebrar. Então eu nunca tive um problema sério que me falasse assim, putz, quebrei por causa disso. Talvez quando eu comprei eu não confiei não confiando, mas me faltou verificar, né, as manutenções que realmente tinham sido feitas. Mas o que aconteceu foi um problema no câmbio que me deixou 6 meses sem ela, mas comprei um câmbio, mandei trazer um câmbio, e aí o meu atual mecânico, que se tornou um parceiro, qualquer coisa que acontece com o carro eu já ligo para ele, fez essa substituição e eu nunca tive problema tão sério, né? Então troquei o câmbio, mas pelo mesmo modelo, mesma carroceria. Parte mecânica, sempre um cuidado preventivo, então você tem um carro aí duradouro. Mas o que eu acho mais engraçado, eu acho mais prazeroso, depois que você tem um carro desse, modifica o carro, é você poder olhar as pessoas com prazer de ver o quanto o carro é novo, né? De poder querer parar no trânsito para querer ver o carro. E aí você tem o elogio mais sincero, né? De quando você tem de uma criança. Você vê a criança querer tirar foto, entrar no carro, mostrar para o pai o quanto o carro é bonito. Isso para mim não tem preço que pague, cara. Tanto que eu tenho ela assim, eu tenho um amor incondicional por ela. Porém, a gente sempre sabe que se porventura tiver necessidade, a gente abre mão. Se Deus deu, Deus vai dar oportunidade para a gente poder ter outro melhor. Então, tanto que ela hoje para mim eu chamo de Maria Mercedes. Eu levo ela como um prazer e uma honra de ter tido a oportunidade. Porque eu tive a oportunidade, eu nunca tive um sonho de ter. Para mim eu nunca pensei assim, eu vou ter uma Mercedes, eu vou comprar uma Mercedes. Não, nunca tive. A oportunidade surgiu, ela veio e aí eu não desperdicei. Tanto que tem, eu não fiz isso, também acho que é loucura, mas eu tenho uma sigla, né, de uma junção de umas palavras que eu levo para ela ou para quem acha que é legal.
é a palavra Neuquiave, que é nunca esqueça o quanto eu amo você. Se eu pudesse falar isso olhando para ela, eu falava de coração aberto. E é um amor assim de vidas, parece. Não vejo grandes modificações, porque se a gente falar eu acho que é para qualquer pessoa que tem um carro modificado e escuta a pessoa falar assim, cheguei aonde eu queria e eu não modifico mais, eu acho que ela chegou num ponto, ela pode não aceitar, mas eu acho que ela já não está mais gostando tanto do carro, né? Porque modificação a gente nunca para, nunca tem um fim, né? Eu, por exemplo, eu não posso trocar de carro, então acho bacana quem troca constantemente de carro, um novo projeto, começa do zero, isso é legal pra caramba. Mesmo se eu pudesse, talvez eu não teria nem coragem de me desfazer de um carro como esse. Mas as alterações que eu faço normalmente, que é para não enjoar e sempre vir com algo diferente, são rodas. Eu sempre andei com roda entre aspas, né, fina, porque o carro ele é muito grande, ele é muito largo, então tá lá 8, nesse carro já se torna pequeno e fino. Então eu sempre levei um algo 8,5, 9, essas são 8 e 9. As BBS que eu tenho guardadas, elas são 8,5 e 10. Então fica com um estilo bem agressivo, com as rodas para fora, dando fitment, que são as bordas das rodas tocando na parte do paralama. Mas eu já tenho outra roda que eu já comprei, já fiz toda a preparação para colocar nela. Então eu não vejo uma grande modificação, uma grande alteração ao ponto de falar assim, putz, mas eu tenho muita vontade de chegar ao ponto de trocar a cor dela. Eu já conversei com quem vai fazer, com da onde eu vou pegar e o projeto já estava todo pronto na cabeça. Mas como eu fiz a funilaria recente dela, mandei pintar, vou polir, então eu quero usufruir do que eu fiz nela, nessa cor que é original. E aí, mais para frente, um ano e meio, a gente vem com um carro totalmente diferente, fora do padrão. Porque se é para ter um carro igual a todo mundo, eu prefiro não ter. Eu gosto de ter algo diferente, algo bem exclusivo que possa diferenciar e talvez falar assim, esse realmente é o meu carro. Persista. Você vai conseguir. Nenhum problema é tão duradouro que não possa ser solucionado. Então, por mais que você encontre algum problema pela frente, não desista. A gente tem a consciência que não é fácil, né? Nós estamos numa época pós-pandemia, mesmo sendo depois de muito tempo, que nada está sendo tão fácil. Mas se for fácil, a gente não dá valor. Então eu zelo tudo que eu tenho até hoje. Eu zelo pelo meu carro, eu zelo pelas minhas motos, eu zelo por tudo que eu tenho, porque eu sei que não foi fácil ter. Mas eu acho que a parte mais prazerosa é a conquista. Se você ganha algo de alguém, você não tem tanto valor como se você tivesse guardado, sei lá, bens materiais, guardado dinheiro ou se planejado para conquistar, né? Pessoas, amores, se vocês realmente não conquistou essa parte, persista. E você vai conseguir e você é capaz de você ter tudo que você quer.